Olá, aqui é Paulo César, mais um café com hipnose, mais um café estoico especial para você. Hoje nós vamos falar sobre uma crença limitante que nós temos muito forte a respeito do medo, né? Eu já experimentei, já testei, já fiz pesquisas a respeito disso, né? E testes e laboratórios a respeito disso, porque é um assunto que me interessa muito. E é impressionante como parece que há um consenso geral sobre essa mentira, sobre o medo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Antes eu quero lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente do medo que você possa estar sentindo. Dá um gole do nosso café estoico. Hum, Forte sem açúcar e delicioso sem medo. Vamos em frente? Então não tenha medo de dar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho se você não já fez isso. Agora vamos lá. Qual é a maior crença limitante que nós temos sobre o medo? E parece que há sobre medo. E parece que há um consenso geral sobre isso. É o seguinte: medo é necessário, né? Medo. As pessoas dizem, não, mas se a pessoa não tiver medo nenhum, a pessoa vai se jogar de cima de um prédio. De onde se tirou? Que tipo de não pensar leva a isso? Esse é o grande problema dessas crenças limitantes que nos chegam socialmente, né? Nós não questionamos. Medo é o quê? Inteligência, porque pular de um prédio só porque você não tem medo de morrer, ou medo de pular, ou medo de altura, ou medo de dor, é idiotice. Medo não é inteligência. Medo trava a inteligência, né? Eu estava conversando com um rapaz outro dia e ele me falando do medo que ele tem de altura. E ele disse que quando ele sobe num apartamento, né? No apartamento de alguém, ele mora numa casa. Quando ele vai visitar alguém no apartamento, ele não chega nem perto da janela, porque ele sente como se tivesse uma coisa puxando ele lá para baixo, né? E vertigem, que é normalmente como a gente chama medo de altura, é isso, a pessoa sente como se estivesse sendo puxada para frente ou empurrada para frente para cair, né? E o medo faz isso, o medo lhe puxa para aquilo que você tem medo. Olhe, para nós que não temos a consciência desperta, não somos mestres, né? Não somos iluminados, não somos despertos, a maior força de cocriação ou transcriação que nós temos, que nós usamos diariamente, é o medo. Até na Bíblia tem isso, né? Jó diz: eis que aquilo que eu mais temia me sucedeu, né? E é isso, a gente vive com medo das coisas e nós vivemos cocriando o fruto do nosso medo. Medo leva à raiva, raiva leva ao ódio, ódio leva ao sofrimento. Medo não serve para nada. Uma pessoa que não tem medo de água e não sabe nadar, não vai pular numa piscina funda. Ela sabe que ela não sabe nadar e ela não tem medo de água. Né? Uma pessoa que sabe que ela não sabe voar ainda, ela não vai pular de cima de um prédio. Porque o fato dela não ter medo não torna ela idiota. Agora tem uma coisa muito importante. Nós precisamos questionar essas verdades, né? A gente acha que, mas se a pessoa não tem medo, ela vai fazer qualquer coisa. Não. Não. Mas se as pessoas não tiverem medo, elas vão sair se matando. Não. 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 Você sabe, Byron Katie, ela diz uma coisa interessante. Ela diz: o primeiro ato de defesa, de ataque,
É a defesa, né? Você vai conversar com alguém, aí é uma conversa difícil, você está meio com medo da conversa. Como é que você vai? Você já vai armado, né? Já vai armado. Medo faz isso. As brigas normalmente começam por medo. Muitos assassinatos são cometidos por medo. Muitas guerras iniciam por medo. Muitas traições acontecem por medo. Medo. Medo, né? Se você chegasse para mim e dissesse assim: Paulo César, qual é uma coisa que eu poderia soltar, apagar ou limpar que faria uma diferença enorme na minha vida, na minha cocriação? Elimine o medo. Medo tá segurando você onde você tá. Medo tá lhe levando para onde você não quer. Medo tá lhe tornando infeliz. Medo. Medo não serve para nada. Não é, sabe? Deus me livre que minha mulher fique comigo por medo. Qualquer medo. Medo de me deixar, medo de não ser feliz sem mim, medo de sei lá, qualquer coisa, né? Eu quero que ela fique comigo porque ela quer ficar comigo, porque ela pode viver bem sem mim. Ela pode ser feliz sem mim. Ela pode ser tão feliz sem mim quanto comigo. Mas ela escolhe ficar comigo, né? Você quer uma pessoa do seu lado que possa ter a pessoa que ela quiser do lado dela. Mas ela escolhe ficar com você. Mas isso dá medo. Medo é o que move, e preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Medo é o que move o narcisista. Porque o narcisista, ele não é suficiente. Ele depende dos outros. E todas aquelas artimanhas que ele usa é porque ele ou ela sente medo. E você sabe qual é o maior antídoto contra narcisistas? Como se tornar simplesmente imune a narcisistas? Elimine seu medo. Porque o narcisista, ele morre de medo e ele usa o seu medo para ele poder manipular você. É isso aí. Medo. Como disse o grande mestre Yoda, né? Medo leva à raiva, raiva leva ao ódio, ódio leva ao sofrimento. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe. Sem medo.